Fala pessoal, mais uma parte aqui do nosso curso de criação de setups para MetaTrader 5. Nessa parte nós vamos falar um pouquinho sobre expressões mais avançadas para serem utilizadas com médias móveis, bandas, canais. Tá? Então a gente já vai focar ali na criação de expressão personalizada dentro do Start. Legal? Então estamos aqui com o testador de estratégias, né? Na parte anterior do nosso curso, nós vimos a criação de setups simples, com base somente em filtros, né? Onde nós colocamos somente o valor 1 aqui na expressão de compra e o valor 1 na expressão de venda. E então a gente ativava, né, os filtros que tem aqui disponível, são vários, e o robô passa então a operar somente com base nesse filtro, né? Agora a gente já vai ver uma coisa um pouquinho mais avançada. A gente já vai começar a elaborar alguns sinais mais interessantes, né? Algumas coisas mais robustas, tá? Então vamos lá. Eu deixei uma imagem separada aqui para explicar para vocês como que funciona a parte de criação de expressões, tá? Então, no Stark, você precisa sempre estar trabalhando com o ID da posição do candle, tá? Isso é o principal que vocês precisam entender. Então, o candle que está sendo formado, né, aqui no caso, vamos supor que o mercado estava rolando, né? O candle que estava sendo formado era esse daqui, né? Ou seja, ele abriu, né, foi lá, fez uma mínima e agora, no momento atual, né, que a gente está vendo aqui essa foto, o preço está aqui, né? Porque está sendo formado um candle de baixa, tá? Então, esse candle, ele é numerado com o valor 0, tá? Ele sempre será o candle 0, porque ele está em formação. O candle anterior a ele será o candle 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai, tá? Até o infinito. Quando surgir um novo candle aqui, né, a hora que esse candle fechar e começar a se formar um novo candle aqui, então nós vamos ter esse novo sendo o 0, né? Esse aqui que era o 0 passa a ser o 1, esse que era o 1 passa a ser o 2 e assim por diante, tá? Então sempre que a gente tem um novo candle, nós recalculamos, né, todos esses números aqui. Então sempre que você for utilizar uma expressão no Stark, você vai precisar informar qual que é o candle de referência que você quer apontar. Você pode montar uma expressão baseada no candle que está em formação, você pode montar uma expressão baseada no último candle que já está fechado, no anterior a ele, você pode montar o que você quiser, tá? Como que funciona? Um candle, né? Imagine um candle de alta, tá? Ele tem a abertura, né? O preço de abertura, ele tem o preço de fechamento, tá? Então aqui, ó, abertura, fechamento. E ele tem também a máxima que ele chegou, né? E a mínima que ele chegou. Tá? Então são 4 preços que nós temos aqui num candle, né? Seja de alta ou de baixa, né? Mas aqui no exemplo a gente está pegando o de alta. Lembra que lá nas primeiras partes do curso nós vimos que existem 4 informações essenciais, né, que a corretora guarda para poder formar todos os gráficos, que é o OHLC. E é justamente com esses valores que nós vamos trabalhar aqui no Stark, tá? Então, o preço de abertura, ele é o O, que é o Open, tá? O preço de fechamento, ele é o C, que é o Close. A máxima é o H, que é o High, e a mínima é o L, que é o Low, tá? Então, se você quiser referenciar, por exemplo, a mínima do candle que está em formação, né, que seria esse valor aqui, ó. Como que a gente apontaria uma expressão para esse valor? A gente vai utilizar o L, que é a mínima, né, seguido do valor 0 entre colchetes. Tá? Então, seria L
entre colchetes, o valor 0. Tá? Isso aqui seria exatamente esse preço aqui. Tá? Ah, mas eu quero pegar a mínima do candle anterior que está fechado já, né? A mínima confirmada aqui do candle anterior, ou seja, esse valor aqui. Então, em vez de você utilizar o 0 aqui, você utiliza o 1. Tá? Então, você vai passar a pegar o valor do candle que já está fechado. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui uma comparação de que se a mínima do candle atual, que está em formação, rompeu a mínima do último candle, como que eu faço? L de 0, né, que é do candle atual, é menor do que L de 1. E aí nós temos então os operadores, né? A gente falou ali do maior, menor, né? No manual do Stark está todo completinho lá, todos os operadores que você pode utilizar, as funções, tá? Quem ainda não viu o manual, recomendo ver, tá? Tá lá no nosso site. Entra lá, codetrade.com.br, entra na página Produtos, Stark e baixa o manual. Tem tudo completinho lá, tá? Mas eu vou dar uma revisada bem rapidinho aqui. Se você quiser comparar, por exemplo, dois valores, né? Vamos supor, eu tenho o valor 10 e eu tenho o valor 20, tá? Quais são as possíveis comparações que você pode fazer com dois valores? Você pode comparar se eles são iguais, né? Então, para isso você utilizaria igual, igual, duas vezes, tá? Então, 10 é igual a 20, vai retornar falso, né? Porque 10 é diferente de 20. Você pode comparar se eles são diferentes, né? Então, isso seria ponto de exclamação igual. 10 é diferente de 20? Nesse caso, vai retornar verdadeiro, né? 10 é diferente de 20. 10 é menor do que 20? Tá? Então, o símbolo para a esquerda é menor, tá? E o símbolo para a direita é maior, tá? Então, sempre pensem que a ponta aqui do símbolo, se ela estiver apontando para trás, né, é menor. Se ela estiver apontando para frente, né, que a gente escreve daqui para lá, né, ela é maior, tá? Além disso, a gente ainda pode utilizar maior ou igual e menor ou igual, tá? Então, menor ou igual e maior ou igual também são aceitos, tá? Então, esses são os operadores de comparação, né? E aí você tem os operadores de junção, né? Que você pode perguntar, por exemplo, 10 é menor do que 20? Né? Isso aqui vai retornar verdadeiro. E aí você pode querer ter uma outra expressão que seja assim, 30 é maior ou igual a 40? Isso aqui é uma outra expressão, tá? Então você pode estar juntando as duas expressões na mesma lógica, né? Só que para você juntar, você pode utilizar o e ou o ou, né? Então, você pode utilizar AND, ou seja, 10 é menor que 20 e 30 é maior que ou igual a 40. Então, as duas têm que serem verdadeiras para o robô poder ativar, tá? Ou você pode utilizar, em vez do AND, o OR. Utilizando o OR, somente uma das duas sendo verdadeira já é o suficiente, né, para a expressão ser atendida, tá? Não precisa ser as duas. É claro que a gente nunca vai utilizar valor fixo nos dois lados, né? Não faz sentido nenhum, porque 10 sempre vai ser menor do que 20, né? Então, não faz sentido. Mas faz sentido se você trocar isso aqui por uma variável, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai utilizar a variável x. X é menor que 20, né? Então, toda vez que x for menor que 20, está atendido. Se ele for maior, não vai atender a expressão, tá? E aí, agora nós vamos ver essas variáveis. O que a gente pode utilizar como variável, né? Para estarmos, então, definindo nossas expressões.
Tá? A gente já viu ali que dá para a gente utilizar o, né, seguido de colchetes e o número do candle, tá? Aqui. Também o H como high, o L como low, o C como close. Tá? Então, todos esses valores dá para a gente utilizar nesse mesmo esquema aqui, tá? Usando de colchetes. Além disso, a gente também pode utilizar M1, que é para média 1, né? Mesma coisa, seguindo do colchetes, e o número do candle. Então, por exemplo, se eu utilizar M1 de 3, aqui nesse exemplo aqui, nós vamos estar pegando esse preço aqui, ó. Tá? Que é o ponto 3, o ponto do candle 3 na média M1. Tá? Aqui seria o ponto 0 da M1, né? Aqui seria mais ou menos o ponto 1 dela, aqui o ponto 2 e aqui o ponto 3. Além do M1, a gente ainda tem o M2, o M3 e o M4. Tá? Nós temos 4 médias disponíveis lá no Stark para serem utilizadas nesse sistema aqui. Tá? Aqui na imagem eu coloquei somente uma, né, para não poluir visualmente, mas você pode utilizar até 4 médias, tá? E todas no mesmo esquema, tá? Seguindo aqui o colchetes, né? E você coloca qual que é o valor, né, do candle que você quer utilizar aqui para pegar a posição, tá? Legal. Além disso, ainda a gente tem aqui B1S, B1M e B1I, tá? O que significa isso? São os 3 pontos da banda 1, tá? Então aqui é banda 1 superior, banda 1 média, banda 1 inferior. Mesmo esquema, tá? Então, se eu colocar ali, por exemplo, B1I de 2. B1I de 2. Qual vai ser o valor retornado? Vai ser esse aqui, ó. Esse valor aqui. Tá? Porque o B1I, né, essa linha amarela aqui, e o ponto 2 está aqui. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui de sinal de toque na banda. Tá? Simplesmente tocou na banda e fechou dentro, eu quero vender. Tá? Que seria, por exemplo, um sinal que aconteceu aqui em cima. Né? Ó, ele tocou na banda e aí vendeu, né? E ele voltou aqui para a banda inferior. Tá? Vamos considerar que esse candle aqui, ó, ele não chegou a tocar na banda, tá? Falta um pouquinho aqui, tá? Então vamos considerar que o sinal ocorreu nesse candle aqui, ó, o toque na banda, tá ok? Então como que a gente faria? Eu vou sempre utilizar o candle que está confirmado já, né? Ou seja, o candle 1, tá? Então, se o candle 1 deu o sinal, eu vou entrar na operação. Então, como que seria o sinal de venda? Para o sinal de venda, a máxima do candle, né, ou seja, o high de 1, ele tem que ser maior ou igual, né? Pode ser também no mesmo preço da banda superior, maior ou igual ao B1S de 1. Tá? Então, isso aqui é o sinal de que o candle ele chegou a tocar. Tá? A máxima dele, né, ou seja, esse ponto aqui, ele é maior ou igual a esse ponto aqui. Tá? Então, isso é um sinal de que ele tocou. Tá? Só que se ele tocou e fechou acima, não serve para mim, né, porque rompeu. Eu quero somente casos em que ele tocou e fechou abaixo. Né? Aqui, por exemplo, aqui deu um sinal de compra. Né? Ele tocou, só que fechou abaixo. Né? Isso aqui é um rompimento. Eu quero evitar isso aqui. Tá? Então, para a gente evitar, a gente utiliza uma outra expressão. Né? A gente junta as duas aqui com AND. Eu vou colocar um AND aqui. Ó. Agora a gente vai colocar a segunda expressão, que é o fechamento, né? Ou seja, o close do candle 1, ele tem que ser menor do que o preço da banda superior, que é o B1S
de 1. Tá? Pessoal, peço desculpas pelos garranchos aqui das letras, é que eu estou fazendo no mouse, tá? Então fica um pouco difícil, mas acho que dá para entender. Então o fechamento, né, do candle, que seria esse preço aqui, né, no caso, ele é menor do que a banda superior de 1? A máxima dele é maior ou igual, então atendeu, né? Então, com esses dois sinais, né, eu monto uma expressão de toque na banda, tá? Poderia utilizar também a média, né? Por exemplo, eu quero um toque na média, mesma coisa, só trocar aqui por M1, né, no caso, e você teria um toque na média, tá? Aí para você fazer o sinal de compra é outra coisa, né? Totalmente diferente, porque aí você vai utilizar o B1I, né? E em vez de você utilizar a máxima, você vai utilizar a mínima, né? Ou seja, a mínima do candle, né, o low do candle 1 tem que ser menor ou igual. É tudo invertido, tá? Tudo invertido. Onde era máxima vira mínima, onde era maior ou igual vira menor ou igual, e onde é menor vai virar maior. Entendeu? Tudo invertido. Então a mínima do candle 1 é menor ou igual ao B1S, ao B1I, né? B1I de 1. E o fechamento tem que ser maior do que o B1I de 1 também. Tá? Aí você montaria o seu sinal de compra. Tá? Vamos montar isso lá no robô, que aí a gente consegue testar, né, e já validar a nossa ideia. Tá legal? Bora lá então. Vamos lá, eu vou pré-definir tudo aqui, tá? Zerando totalmente o robô. Vamos aqui então, sinal de entrada de compra. Sinal de entrada de compra. Antes de mais nada, é legal você definir o indicador, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Vamos utilizar a banda, né? Para fazer esse exemplo que a gente estava falando ali. Então, vamos lá já definir a nossa banda, tá? A gente tem a B1 e a gente tem a B2, tá? Eu não falei lá na imagem, né? Aqui só tem B1, mas você poderia ter a B2S, a B2M e a B2I também, tá? Se você estiver utilizando duas bandas, né? Mas no caso aqui vamos utilizar somente uma. Ela vai ser uma banda de Bollinger. O período dela, vou colocar 20 períodos aqui. E 2 desvios. Tá? Então, nossa banda está definida. Agora a gente pode vir aqui e utilizar ela na expressão. Tá? Então, aqui na expressão de compra, a gente vai utilizar então a mínima, né, o low, do candle 1. Ele tem que ser menor ou igual à banda 1 inferior da posição 1. Tá? Então, isso aqui é uma parte. Aí eu tenho que juntar com a segunda parte, né? Então eu vou colocar um AND aqui, né? Posso utilizar o AND assim, ou posso utilizar igual na programação, que é 2 e comercial, né? Assim, seguidos, tá? Também funciona, a mesma coisa, tá? Eu posso utilizar na segunda linha ou aqui na mesma, tá, pessoal? Não tem problema. Então vamos fazer tudo numa linha só. Desde que respeitando aqui 60 caracteres por linha, né? Só para ele não dar aquele problema na otimização depois. Tá, então eu posso seguir digitando aqui minha expressão. Caso ela ficar muito longa, eu posso vir e quebrar aqui na segunda linha, tá? Como depois internamente ele vai juntar todas essas linhas aqui, ó, daqui até aqui, em uma única coisa, em uma única expressão, tá bom? Então eu vou colocar aqui, a segunda parte seria o fechamento, né? Então o fechamento da posição 1 do candle, ele tem que ser maior do que a banda 1 inferior da posição 1. Tá? Eu vou copiar isso aqui e vou levar lá para a posição de venda. Tá? Só que aqui a gente vai ter que inverter tudo, né? Então aqui é a máxima do candle 1. Ela tem que ser maior ou igual à banda 1 superior da posição 1. E o fechamento ele tem que ser menor do que a banda 1 superior na posição 1. Pronto. A gente tem aqui agora
um sinal de toque na banda. Tá? Basta você ir lá e definir os seus stops, né? Até uma coisa interessante, pessoal, que eu preciso passar para vocês, tem algumas teclas de atalho, tá? Então, sempre que você digitar, se você quiser navegar, né, entre os parâmetros, você pode apertar a tecla 1, né? Ele já vem aqui direto para a parte de filtros, né? Se você rolar um pouquinho para cima, você já está aqui na parte das expressões, tá? Você pode apertar a tecla 2, que ele vai pular direto aqui para a parte dos cálculos de stop loss, né, de saídas e tal. Você pode apertar a tecla 3, ele vai pular lá para o gerenciador de stops, break-evens. O 3, ele vem para cá, né? O 4, ele vai para os limitadores, né, de metas e tal. E o 5, ele vem aqui para a parte de operações, tá? Para a janela de operações, onde você define os horários e tudo mais, tá? Então, fica bem fácil, né? Você pode ir navegando aqui entre os números, né? E com o tempo vocês pegam onde estão cada coisa, né? Facilita bastante, tá? Então, para ir na parte dos stops é o 2, tá aqui, tá? Então, stops iniciais, né? 500 pontos aqui e um gain de 500 pontos, tá? Aí depois a gente pode vir a otimizar isso, a gente vai ver como fazer nas próximas partes do curso, tá bom? Legal, então vamos rodar um backtest aqui para a gente ver se está funcionando como nós esperamos, né? Tá lá, né? E fez aqui um toque na banda inferior, né? Exatamente como a gente planejou. Reparem que aqui, ó, ele utilizou somente a referência do candle 1, né? Que é esse candle aqui. E esse candle 1, ele realmente deu o toque na banda, né? Porque a mínima dele está abaixo da banda e o fechamento dele tá para dentro da banda. Porém, aqui é uma situação atípica, né? Porque o mercado veio de baixo, né? Então, a gente pode vir a ignorar essa entrada aqui se a gente amarrar também com o candle 2, né? O candle 2 seria esse aqui. Então, por exemplo, se eu colocar mais uma condição lá, que seria o fechamento do candle 2, ele está para dentro da banda, então o robô não faria essa entrada nesse caso, tá? Porque na verdade a gente quer um toque na banda, a gente não quer um rompimento de banda, né? A gente não quer um fecha fora, fecha dentro. A gente quer só o toque, né? Então, quando o mercado rompe, por exemplo, aqui, ó, aqui ele rompeu, né? Aí ele fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou fora. Esse candle aqui, ó, ele vai dar um sinal de venda, porque ele fechou para dentro da banda, né? Mas não é um toque na banda, né? Tá descaracterizando o nosso setup. Então, vamos aperfeiçoar ele lá. Vamos melhorar isso aqui. Eu vou colocar mais uma condição. Tá, agora eu vou utilizar a segunda linha aqui, né? Vou colocar um e-comercial aqui no final para juntar tudo e vou utilizar a segunda linha. A segunda condição seria o fechamento para compra, né, no caso. O fechamento do candle 2, ele tem que ser maior do que a banda 1 inferior de 2. Tá? Então, o fechamento do candle 2 tem que ser acima da banda na posição 2. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui para a venda. Tá? Nunca esqueçam de fazer a ligação aqui, seja com e-comercial, né? Ou AND, ou utilizando OR. Tá? O OR também tem na programação um caractere, né? Que é o pipe aqui, que você pode utilizar. Só que aqui nas expressões eu não recomendo, tá? Porque na hora de você salvar o seu set, o MetaTrader vai estragar o seu sinal se você utilizar dessa forma aqui. Então, sempre utiliza o OR, tá? Se você quiser deixar padronizado, sempre utilizar em letras, é mais fácil, né? Você pode utilizar o AND sempre, ou quando você quiser, utilizar o OR, tá? Porque o OR realmente tem que ser o OR, não pode ser o pipe. Então, vamos deixar sempre como AND aqui,
que aí fica padronizado, né? Então aqui eu vou colocar mais um end e vou colocar aqui. O fechamento para venda, né? O fechamento do candle 2 ele tem que ser menor do que a banda 1 superior de 2. Legal? Então agora nós temos um sinal um pouquinho melhor, né? Onde já não deve fazer aquela entrada. Deixa eu ver por que ele fez aqui. O fechamento. Ah, tá. Agora aqui, ó, ele está considerando que esse candle fechou dentro, então funcionou, né? Ele mudou, ele não está entrando mais nesse candle que estava e começou a entrar aqui agora. Talvez seja mais eficiente a gente utilizar a mínima do candle 2 e não o fechamento, tá? Porque se é um toque, né? Então o candle 2 ele tem que estar dentro da banda, né? Então, por exemplo, para ser um toque de venda, o candle 2 ele tem que estar dentro da banda, ele não pode ter tocado na banda. Igual aqui, ó. Aqui o candle 2 ele estava para dentro e aí o candle 1 tocou na banda. Aí sim é o sinal válido, né? Então, talvez seja mais eficiente a gente utilizar então aqui para o caso de venda, né, utilizar a máxima do candle 2 e para o caso de compra a gente utilizar a mínima do candle 2. Tá? Eu acho que agora o sinal vai ficar um pouco mais interessante. Vamos ver agora. Eu acho que vai ficar bem mais interessante o nosso sinal. Agora sim, ó. Então ele já não entrou mais naqueles pontos, né? Passou direto. Aqui também ele não entrou porque rompeu, né? O candle fechou já acima da banda, tá? Então ele não fechou para dentro, ele não aceitou esse sinal. Aqui seria um sinal falso, né? A gente conseguiu evitar esse sinal, não deu sinal de venda aqui, legal. E aqui sim, né? Teve realmente um toque na banda. Fechou para dentro, então ele deu sinal de venda, tá? Então, esse aqui deu certinho, como nós esperávamos. Ó, outro sinal de toque na banda, perfeitinho. Legal. Aqui embaixo deu um sinal de toque na banda também. Ele comprou. Aqui deu um sinal de toque na banda, né? Porque o candle 2 estava dentro, aí o candle 1 tocou, fechou, legal. Bacana, acho que ficou bem interessante o setup, né? Inclusive está dando ótimas entradas. Não tinha testado isso anteriormente, tá? Olha só, bastante entrada legal. Então é isso, tá? Nós conseguimos aqui com 3 condições criar um setup aqui que faz um toque na banda perfeito, digamos assim, né? Ficou bem legal. Eu vou até salvar isso aqui depois. Talvez a gente utilize isso para a parte de otimização dos nossos setups aqui do curso, né? A gente pode utilizar isso aqui. Então eu vou colocar aqui toque na banda com 3 critérios. Legal. Além de nós podemos utilizar então a máxima, a mínima, fechamento, média 1, média 2, banda 1, banda 2, tudo isso que a gente viu aqui, a gente ainda pode utilizar os preços de referências, tá? Então, eu vou pré-definir tudo aqui para zerar, tá? Para a gente começar do zero o setup. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai então definir um preço de referência. Nós podemos utilizar até 16 preços de referência, sendo que 10 são listados, né? E 6 seriam por expressão. Então eu posso criar o meu próprio preço de referência, tá? Para você não deixar a sua expressão muito complexa, né? Você pode vir aqui, por exemplo, eu quero a máxima do candle 1 menos a mínima do candle 2 dividido por 3 mais... É legal vocês utilizar também parênteses, tá? Quando for algo mais complexo assim.
para ele não se perder, tá? Então pode utilizar quantos vocês quiserem, assim. Dividido por 3 vezes 1,25. Tá? Então, isso aqui seria um preço de referência. E aí, lá na minha expressão, eu posso utilizar R13. Tá? Então, por exemplo, vou criar uma condição aqui. Close de 1 é maior do que R13, por exemplo. Tá? Então, ele vai ver o que é R13. R13 é tudo isso aqui. Entendeu? E além disso, além desses preços de referência por expressão, a gente tem os preços de referência listados, né, que são aqui do R1 ao R10. Então vamos ver o que temos aqui de opção. Né, ó. Então a gente tem um número. Né, isso aqui é só caso você queira otimizar alguma coisa. Né, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, o número, valor do deslocamento, 500 por 500. Tá? E aí eu posso vir aqui na expressão e falar assim, ó, o fechamento do candle 1 é maior do que o fechamento do candle 2 mais R1. Ou seja, fechamento do candle 1 é maior do que o fechamento do candle 2 mais 500, aqui no exemplo, né? Só que a diferença, né, entre eu fazer R1 aqui e fazer o 500 direto aqui, é que dessa forma aqui não é otimizável. Eu não consigo otimizar o 500 para ver se ele é realmente o valor ideal. Né? Utilizando o R1, eu consigo otimizar. Tá? Então, eu poderia ligar uma otimização. A gente não vai ver isso agora, tá? A gente vai ver nas próximas partes do curso. Mas eu poderia ligar uma otimização aqui e falar assim para ele, ó, otimiza para mim esse valor aqui, começando em 100, indo de 50 em 50 até 2000, por exemplo. Tá? Então o MetaTrader vai lá e faz 39 testes para ver qual que é o valor ideal. Tá? Então eu montei aqui uma expressão composta com esse preço de referência 500 aqui. Tá? Então essa opção número serve para isso, para sempre que você quiser incluir um valor otimizável nas suas expressões. Além disso, né, você pode utilizar o preço atual, você pode utilizar o ESC, né, que é a melhor oferta de venda, o BID, que é a melhor oferta de compra. Você pode utilizar a abertura do dia anterior, o fechamento do dia anterior, a máxima do dia anterior, a mínima, abertura, máxima, mínima, média do dia atual, a abertura do candle. É claro que essas opções aqui, ó, abertura, máxima, mínima, fechamento, você pode utilizar direto na expressão, né? Não tem por que você selecionar aqui. Então, por que tem aqui essa opção? Porque às vezes você não sabe ao certo se o ideal é você utilizar, por exemplo, a abertura do último candle ou a máxima. Então você pode vir e otimizar, tá? Mesma coisa, você pode selecionar aqui, ó, e falar assim para ele, ó, otimiza para mim, vou deixar aqui 0, né? Otimiza para mim aqui de abertura até até o pavio aqui, ó, por exemplo. Tem várias informações de candle, tá vendo? Tamanho do pavio superior, tamanho do pavio, tamanho do corpo, você pode otimizar. Então, nesse caso aqui tem 8 opções. E aí você pode ir lá na sua expressão a mesma coisa. C1 maior do que R1. Tá? Então, ele vai passar aqui por essas 8 e vai te falar qual que é o melhor variável para você utilizar. Tá? Então, além de você poder otimizar o valor da variável, você pode otimizar a variável em si. Essa aqui é a grande sacada, entendeu? Então, você pode, inclusive, né, mexendo alguns pauzinhos aqui, você pode montar um setup minerador de setups. Tá? Mas ao longo do curso eu vou dar algumas ideias para vocês de como fazer isso. Mas dá para fazer algumas coisas bem legais. Tá bom? Então vamos continuar vendo aqui o que a gente tem de opção. Né? Além das opções do dia, do candle, né? A gente tem aqui ainda a média, mesma coisa, tá? Como a gente tem 4 médias, né? Então você pode utilizar, você pode definir, né, 4 médias diferentes lá, e aí você otimiza para ver qual delas é mais eficiente, por exemplo. Dá para fazer. A mesma coisa para banda, né? Tem aqui os valores da banda. Então a gente utilizou direto lá, né? B1I, B1S, mas daria para vir aqui e definir a banda 1 superior, por exemplo. Isso aqui nada mais é do que o B1S.
tá? E aqui embaixo eu coloco o ID do candle. Então, por exemplo, B1S do candle 2, né? B1S do candle 1, tá? É a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, banda superior de 1, tá? Se eu fizer B1S de 1 é igual a R1, isso aqui é verdadeiro, tá? Sempre será verdadeiro porque é a mesma coisa, tá bom? Essa forma aqui que eu ensinei para vocês inicialmente é a forma direta de você acessar a banda, tá? Mas você poderia acessar através de um preço de referência também. E aí, no caso, esse R1 ele vira otimizável, né? Você pode utilizar aqui passando por bandas e médias, por exemplo. Não sei se o ideal é eu utilizar o afastamento de uma média ou eu utilizar uma banda específica. Como que eu testo isso? Então, você vem aqui, ó, e coloca um preço de deslocamento, né? Que esse preço aqui ele vai ser aplicado em cima desse cara aqui. Então, por exemplo, a banda superior de 1, ela tem um valor dela. Se eu colocar 500 aqui, ele vai somar mais 500 na banda superior de 1. Tá? Se eu colocar menos 500, ele vai subtrair 500 da banda superior de 1. Tá? Então, com isso, eu posso otimizar aqui, por exemplo, ó, de menos 500, 50 e 50, até mais 500. E aí, eu posso otimizar também o indicador. Por exemplo, eu quero testar se o ideal é da banda 1 superior até a média desculpa, da média aqui, da média 1 até a banda 2 inferior, tá? Então são 10 possibilidades que eu tenho. E ainda variando aqui as distâncias, né? Porque no caso, se for média móvel, ele vai aplicar somente a distância aqui em pontos, né? E se for uma banda, ele vai aplicar sobre a banda. Com isso, eu posso vir aqui e definir um exemplo. A máxima do candle 1 é maior ou igual a R1, né? Eu deixo isso fixo aqui. E aí eu vario aqui todas as possibilidades no R1 para eu ver qual que é o melhor variável e a melhor deslocamento para eu estar comparando com a máxima do candle 1, que é isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Então, são infinitas as possibilidades que dá para a gente buscar aqui, tá bom? Aí, além disso, né, nós temos aqui umas coisas um pouco mais avançadas agora, que é retração de Fibonacci, expansão de Fibonacci. Tem algumas opções aqui que é o ID do candle, que a gente vai utilizar mais para topos e fundos, que a gente vai ver isso depois. Vai ter uma parte do curso somente falando de topos e fundos e linhas de tendência. Tá? Tem todas essas opções aqui. Valor redondo mais próximo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um setup que se baseia no bola, né? Que o pessoal normalmente fala. No índice, normalmente é de 1000 em 1000 e no dólar, normalmente é de 10 em 10. Né? Então, você pode vir aqui, colocar o preço redondo mais próximo e aqui você coloca, no deslocamento, você coloca qual que é o range, né? Então, por exemplo, 1000. Tá? Então, sempre de 1000 em 1000, ele vai estar pegando o preço redondo mais próximo, né? E aí você pode fazer um rompimento do bola, por exemplo. O rompimento para cima, né? A abertura do candle é menor do que o R1 e o fechamento do candle é maior do que o R1, então rompeu o bola, né? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos o valor do IFR, que você pode acessar também. Pivot Point. Tem aqui as resistências e suportes do Pivot Point. E aqui tem as próprias referências dos candles aqui, para você fazer uma referência cruzada, que a gente vê num outro momento também, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer um setup de teste da retração de Fibonacci. Então eu venho aqui, seleciono Fibo, retração de uma perna de alta, tá? Lembrando que você tem que utilizar os dois, né? Então eu vou deixar aqui 0 no deslocamento. E eu tenho que utilizar aqui então a retração da perna de alta e Fibo, retração da perna de baixa. Fibo, retração da perna de baixa, tá? Então eu tenho aqui
o R1 e o R2. Ou seja, eu vou fazer compra com base no R1 e vou fazer venda com base no R2. Tá? Retração de Fibonacci, para quem não sabe, é basicamente o seguinte. Ó. Você tem uma perna de alta, né? E aí você tem uma retração. Né? Então, isso aqui é uma retração, esse ponto aqui é uma retração de X%, né? Da perna de alta, desse tamanho aqui. Tá? E quando você tem a perna de baixa, você também tem uma retração dela, né? Que pode ser aqui. Então, aqui a gente vai utilizar R1 como perna de alta e R2 como perna de baixa. Aí eu venho aqui e falo, por exemplo, ó, quero um teste, né, nessa retração. A mínima do candle 2, ela é maior do que R1, ou seja, o candle 2 ainda não tinha tocado na retração de Fibo, né? E a mínima do candle 1 menor ou igual ao R1. Tá? Então, a mínima do candle 1 tocou na retração de Fibo e a mínima do candle 2 não tocou. Esse é o meu sinal. E para venda? Mesma coisa, invertido. A máxima do candle 2 tem que ser menor do que R2, que aí é a retração da perna de baixa, né? E a máxima do candle 1 tem que ser maior ou igual ao R2. Tá? E onde a gente configura a porcentagem de retração? Logo aqui abaixo. Ó. A gente tem aqui, ó, configuração do zigue-zague, que é para Fibonacci, linhas de tendência, topos e fundos. Tá? Então aqui você configura. A gente utiliza um sistema de zigue-zague baseado em ATR. Tá? Então você precisa configurar o período do ATR que você quer, a sensibilidade, que é como se fosse um multiplicador do ATR, né, para ele poder formar os topos e fundos. E aqui você configura o nível de retração de Fibo. Então, por exemplo, 0,50. Ou seja, eu quero entrar na metade da perna. Tá? Se ele fizer uma retração de 50%, eu quero montar a operação. Vamos testar isso aqui? Voltar aqui para desabilitado, para fazer um backtest visual. Tá? Então aqui tem uma coisa importante também, pessoal, que eu preciso comentar. A gente precisa sempre situar em que ponto que nós estamos. Né? Então, para fazer uma compra, eu quero sempre estar numa perna de baixa. Né? E para fazer uma venda, eu quero estar numa perna de alta. Por quê? Seguinte, ó. Nós temos uma perna de alta. Né? Essa perna já se formou, isso aqui é um fundo. Tá? Isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo. Né? E agora, nesse momento, nós estamos numa perna de baixa. Então, eu só quero fazer compra quando estiver numa perna de baixa. Né? Essa perna de baixa está sendo formada. E aí, quando bater no nível de retração dessa daqui, eu quero comprar. Tá? Para isso, existem duas variáveis que a gente pode utilizar. Eu acabei esquecendo delas aqui. Que é o PA e o PB. Tá no manual também isso. Mas vocês podem estar utilizando, que é assim, ó. Eu quero sempre estar numa perna de baixa, ou seja, PB, para eu vou dar o end aqui, né, para ele juntar, para eu poder identificar esse sinal como válido. E para venda, eu quero sempre estar numa perna de alta. Tá? Agora acho que vai ficar um pouco mais interessante aqui o sinal. Exatamente, ó, já pulou aquela parte. Agora sim, ó. Então, tínhamos aqui uma perna de baixa. Né? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Tínhamos aqui uma perna de baixa, né? Que é essa daqui, ó. Aí, na retração dela, ele fez a entrada. Claro que aqui a gente não amarrou ao limite máximo, né? 50% dela seria mais ou menos aqui. Né? E aí, por conta de horário, ele não entrou aqui no último candle do dia. E acabou entrando no primeiro candle do dia seguinte.
Mas dá também para a gente amarrar em que a mínima do candle anterior, do candle 2, tem que ser abaixo, né, do preço de referência. E aí a gente evita esse tipo de sinal, porque a gente amarrou somente maior ou igual. Então qualquer coisa, né, qualquer preço aqui acima é maior ou igual a esse preço aqui. Tá? Então sempre tem que pensar em incrementando, né, o sinal para ele melhorar, assim como a gente fez lá no primeiro das bandas. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Tá? Só vou mostrar aqui para vocês. Ó, e realmente está funcionando. Né? Então quando ele passa a retração de 50%, ele monta a venda aqui. Tá? Então aqui pegou certinho, ó. A perna de alta, né, que é essa daqui. E aí 50% dela para baixo entrou na compra aqui. Tá? Então isso aqui é um clássico entrada por retração de Fibonacci. Legal? É isso. Passei por todos os pontos que eu queria mostrar nessa parte do vídeo para vocês. Tá? Na próxima parte nós vamos continuar vendo ainda expressões, tá? Só que aí a gente já vai ver algumas coisas um pouquinho mais avançadas, que são trabalhar com topos e fundos, linhas de tendência, tá? Algumas coisas mais elaboradas ali. E até começar a montar padrões visuais, assim, né? Por exemplo, montar uma expressão para pegar oco invertido, bandeira, tá? Dá pra gente fazer umas coisas bem legais aqui no Stark. Tá bom? Bom, pessoal, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam aí, né? Deixa o like seus também no vídeo, que ajuda bastante, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.